Bate-papo das 6. Oferecimento Unique. Seja Unique. O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família têm um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique. Olá, você telespectador da TV Sim Linhares, está começando o nosso bate-papo das 6, o nosso encontro, de toda semana, sempre das 18 às 19 horas, trazendo vários assuntos aqui, vários temas importantes, relevantes, aquilo que você quer saber e está sempre nos acompanhando. A reprise desse programa no dia seguinte, sempre das 6 às 7 da manhã, e no domingo, a partir das 15 horas, você acompanha na programação da TV Sim também a reprise dos demais programas. Bom, véspera de Natal, o tema não poderia ser outro, Mas antes de cumprimentar os nossos convidados dessa noite, vamos dar uma olhadinha como é que está o trânsito aí fora, como é que está a movimentação na BR-101, tranquilo, finalzinho de tarde. Daqui a pouco começa a escurecer, começa a noite de terça-feira, véspera de Natal. Muita gente já viajou, indo para as cidades aqui da região norte ou para o sul também, região da Grande Vitória, visitar familiares, passar a ceia de Natal. Enfim, um momento das famílias, se reunirem para festejar esse momento tão sublime, tão bonito, da nossa história, da nossa cultura aqui. Bom, voltando aqui ao estúdio, vamos cumprimentar os convidados desta noite. O papo é Sentido do Natal. Falar um pouquinho, dialogar sobre o sentido verdadeiro do Natal que nós estamos acostumados a celebrar nesta data. Aqui ao meu lado está a Jamile Pratissoli Sesconeto, que é psicóloga, veio participar conosco. Jamile, boa noite. Boa noite a todos. Momento especial, Um ano especial, acho que eu pelo menos, e pelo que eu tenho percebido, foi um ano de grandes acontecimentos, Então, me sinto honrada de estar hoje na mesa, podendo falar um pouquinho sobre o sentido do Natal, num ano que eu considero de grande importância para a sociedade, para o país e em específico para mim. Que maravilha, importante compartilhar. Conosco também a Georgia Vigini Modenese, ela é médica, mãe, muito em breve, Georgia? Aliás, já é. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar com vocês, obrigada pelo convite. Sou mãe de primeira viagem, minha primeira gestação, e o que eu puder ajudar para estar compartilhando com vocês será um prazer. Que bacana. E o nosso querido Padre Maurício. Boa noite, Padre Maurício. Boa noite, Cláudio, boa noite à mesa, boa noite a você que está em casa, família, Natal, família. A gente não sabe falar Natal sem ser família, porque o Natal sempre foi família e nós queremos então trazer aqui esse bate-papo, redescobrir a importância do Natal, que é um momento de partilha, solidariedade, um momento assim muito bonito, é um momento especial, é o nascimento do amor. Bacana. O Padre Maurício, que vez por outra faz uma viagem a Jerusalém, Padre Maurício? Exatamente. E a Israel, e é o berço do cristianismo, a gente sabe que é o Natal lá que tem esse grande valor também. Exatamente, em Israel a gente sabe que lá na Terra Santa, Belém, eu estive agora há pouco, e sempre me encanta, porque é uma cultura e é toda uma história que nós herdamos, e quando a gente vai a Nazaré, e quando a gente vai a Belém, quando a gente entra naquela gruta ainda de pedra, que ali aconteceu aquele fato, e a gente fala do fato. O Natal é um fato, o nascimento é algo extraordinário, que as mães que estão aqui, as mães que estão em casa, sabem disso, como que foi isso para Maria e José. É uma coisa que não só transforma a vida da mulher, da esposa, a maternidade, mas traz para nós a grande esperança, porque quando a gente fala de amor, a gente fala de criança. Então, a gente andando por aquela terra de Israel, a gente tem esse sentimento de que é tão belo, o amor é universal, Toda criança que está nascendo agora, porque o amor é todo dia, Natal é todo dia. Então isso realmente faz um bem muito grande, do ponto de vista cultural e espiritual. Que maravilha. Bom, a gente desde criança está acostumado a celebrar o Natal. Ô Jamile, eu acho que o importante para quem, para nós que somos cristãos, não
não separar. A gente sabe que as crianças têm toda uma simbologia na cabeça delas, né? Enfim, o Natal das mais diversas formas. A gente vive também num mundo consumista, né? Que tem esse lado consumista, mas enfim, é não perder essa essência, né? Do verdadeiro sentido, né? E dá pra gente fazer, né? Presentear a todos, né? Sem perder a essência do Natal. O padre estava falando da terra fértil, né? E me remeteu à questão do ventre, né? Isto. E o ventre da mulher, principalmente da gestante, é uma terra muito fértil. E daí brota todo o começo de uma história que, se é motivada pelo amor, essa família, esse lar, ele fica acolhedor. Sendo uma manjedoura, né? Sendo em qualquer lugar. Então, a gente trabalhar com Papai Noel, com trenó, com presentinhos na chaminé, isso tudo mexe com o simbólico da criança. E não faz mal, né? Mas esse simbólico não pode estar sobrepondo a essência do Natal. Não pode suplantar o verdadeiro sentido. Não pode tirar o verdadeiro sentido, que é o amor. Porque se eu não tiver o presentinho para colocar na chaminé, o meu Natal vai ser feliz. Porque eu tenho a oportunidade de reconectar a minha família. Esse ano em específico, a minha família não vai ter presentinho de Natal. Então, as crianças não terão presentinho de Natal esse ano. Mas o Natal vai ser muito bom. Sem do dúvida. mesmo jeito. Porque essa simbologia do Natal que veio com a indústria, com o capitalismo, que é nosso sistema econômico, que a gente não pode ignorar, porque é nele que a gente está inserido, né? Não é o mais importante, né? E a cultura latina, ela é uma cultura do calor humano, né? É isso que eu estava pensando. Quer dizer, esse calor, ele tem a ver com a pertença, com a presença, né? Então, ser presente é um grande presente. Olha, o melhor dos exatamente, presentes. é um presente, porque a presença é fundamental. Você, às vezes, envia um presente, mas você não está presente na vida da criança ou na vida da família. Veja, quando eu estava dizendo, vocês que estão vivendo, especialmente a Jorge, vivendo esse momento, a Jamile já passou por 3, né, gravidez, porque esse momento que é muito especial, porque claro que tem a preocupação. Se você olhar o texto bíblico, você vai ver que tanto Maria como José ficaram muito preocupados. Porque há uma transformação, não é só biológica, porque a maternidade ela é divina. Quer dizer, é algo que vai transcender, é algo que eu não consigo explicar, é algo que só a mulher e o homem que vive essa transformação. Então, quando Maria perguntou, como é que vai ser mãe? A Jorge está perguntando, ela a primeira vez. Quer dizer, todas as preocupações, isso é importante. José também perguntava, porque na verdade todos nós trazemos sonhos, né? José e Maria sonhavam com esse momento. Eles esperavam que isso ia acontecer. Quer dizer, não é uma coisa assim, do nada, que de repente houve um convite e tal. A não ser o nosso aqui, que foi rápido, né, nessa história. Mas para dizer assim, Cláudio, que esse sonho de Maria e de José é o sonho que nós temos. Sonho, desejo. Eu sonho fazer uma faculdade. Eu estou sonhando o ano que vem tal. E esse sonho vai se realizar porque eu acredito. Então, esta é uma coisa interessante, porque a gente tem como continuar sonhando, né, vivenciando, mais do que um sonho, é a fé. Sem dúvida. Quer dizer, é possível. Quando diz assim, para Deus nada é impossível. Então a encarnação, a gente lembrando hoje dia 24, a festa do nascimento de Jesus, porque um dia uma criança me perguntou quantos anos tinha um sol. Eu fiquei todo embaralhado. E aí, quando acontece que eu falei, eu não sei, deve ter bilhões. Eu falei, não, o sol nasce todo dia e morre. Marcou muito isso para mim. Há 30 anos que eu guardo isso, porque, na verdade, o amor nasce todo dia. E aí a presença. Às vezes o presente é para mascarar. E eu fico aqui pensando, né? O padre vai falando e minha cabeça vai andando. Tá? Eu fico aqui imaginando e sempre que nasce, né? Vamos pegar o nascimento do menino Jesus, assim. Ele transformou toda aquela família que se mudou. Ela não mudou
só o estilo de vida, ela mudou de cidade, ela fez uma transformação muito profunda. Cresceram na graça e sabedoria juntos. E isso é que é legal, acho que você fala uma coisa, cresceram. Então, acho que fica até um convite, sabe? Da gente aproveitar esse momento de nascimento para se permitir crescer. E aí pode ser meio piegas, e daí talvez não tenha a ver com ciência, tenha a ver com o pessoal mesmo, com a minha crença, com a minha filosofia de vida. E quando a gente cresce no amor, é sempre compensador. Tem desafios, coisas dão erradas, mas o sentimento de não estar só, ele é muito presente, sabe? E isso faz com que eu tenha forças para levantar, para superar. É um combustível, né? É um combustível. Então, quando a gente cresce no amor, que pode parecer piegas, né, gente? Não. Assim, quem Deus se criou por permite amor. amar, entende o que eu estou falando, com a Sim. intensidade do que eu estou falando. Porque tem pessoas que não se permitem amar. Nada Isso maior é muito que triste, o exemplo né? do amor materno e paterno, que é um grande exemplo disso, né? Ô, Georgia, e o ano para você, tem certeza que está sendo, assim, maravilhoso, né? Na verdade foi um presente, né? A nossa filha só nasce ano que vem, a programação é para abril. É a primeira gestação, foi uma gestação planejada, então não foi por acaso, não fiquei surpresa quando eu descobri que eu estava grávida. Que ela foi muito, muito sonhada, muito desejada. E assim, por incrível que pareça, eu falo com as pessoas acham que eu tô sendo maluca. Eu sempre soube que seria uma menina. Eu sempre soube que seria um menino. Eu vi no espelho, na minha barriga, eu vi um menino, de cabeça para baixo. Onde é que vocês mulheres veem essas Louco coisas? isso, né? Antes Na do verdade, ultrassom, né? eu até falo louco. isso com meu esposo, falo com as pessoas, né? Eu tive um sonho antes, né? Bem antes Só de eu Jorge fala, engravidar. Jorge, você já sonhava se casar e ter filho. Sim, Então, sim. isso quer dizer, o sonho já está. Só para poder, né? É Eu bonito tive um isso. sonho que eu ganhava um presente, não conseguia ver quem era, mas esse presente, quando eu abri, era uma roupa de menina, bordada de rosinha, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Olha que legal. Olha que legal. E É isso. E eu vi no espelho, eu estava me arrumando para a faculdade, que como a Georgia, eu não planejei o meu primeiro, eu tenho 3, só planejei o do meio. Então, assim, planejamento familiar financeiro, não me convidem. Jamile é bom exemplo aí. Não sou bom exemplo, mas os 3 foram muito bem-vindos, são bênçãos na minha vida. Com certeza. E o Bruno, eu estava me arrumando para ir para a faculdade. E no espelho eu vi um menino, sentadinho de cabeça para baixo, assim, como se tivesse encaixado. E era um menino. Eu falei, é menino. E daí eu só passei a usar azul. Decidi já só Olha usei só que azul. interessante. Aí a mulher fala pro marido, ele fala, isso é coisa do seu cabelo, você tá viajando. você é porque você quer muito uma menina, por isso que você fala isso. Interessante. E Cláudia, uma coisa interessante, tem falado da gravidez, da grávida e do grávido. O Porque homem também isso, tá nesse... até atualmente, nós estamos recuperando isso, sabe? A presença. Porque a questão biológica, né, a gente já sabe como é que é o funcionamento. Mas é muito importante essa parceria. E aí eu posso falar porque, da veja questão só, emocional, hein? né? Assim, em relação à questão emocional, a mulher na gestação fica muito frágil. A gente se sente muito sensível, muito insegura, né? Tem uma questão hormonal, que tem uma alteração hormonal, e tem uma alteração emocional. mas o homem também, viu, gente? Ele fica transtornado. As preocupações, como é que vai ser, o quartinho do bebê, e por aí vai, né? E esse é um movimento recente, na verdade, né? Dessa preocupação do homem com essa... De engravidar junto com a mulher, né? Existem muitos homens que ainda não engravidam junto com as suas esposas, não são... não dão colo, né? Porque até hoje na maternidade, né, o homem acompanha, porque na verdade tanto Maria como José, quando eles decidiram mesmo ali juntos e foram a Belém juntos, né? Quer dizer, trabalharam juntos, procuraram juntos, quer dizer, isso é muito importante porque é uma segurança para todos. A união, a unidade mesmo, né, nesse projeto. Porque a Valentina que está aqui, né? A gente fica pensando no passado, a gente não tinha essa consciência que esse período, quando eu dou a benção das grávidas na primeira quinta-feira, eu tenho esse sentimento quando eu me encontro com algumas meninas e rapazes que eu dei bênção do ventre. E hoje já são aí, né? Porque isso são coisas que parece que agora há pouco tempo nós tomamos um pouco da consciência e a ciência também nos ajudou muito, né? Então a Valentina, por exemplo, está participando, né? Pela primeira vez. Padre Maurício, ainda dentro dessa questão do sentido do Natal, a gente está acostumado a ver a cidade toda iluminada, os enfeites, as luzes, tudo isso é muito bonito também. E onde é que entra aí a questão do presépio? Dá para equilibrar essa balança, né? O presépio com o Papai Noel, enfim...
É difícil, às vezes, administrar isso, né? É difícil, né? Eu até ouvi a Jamile pode ajudar, eu nunca tinha ouvido, né? O PTN, né? TPN, tensão pré-natal, né? Tem essa história que eu vi agora há poucos dias, eu nunca tinha ouvido. Mas isso. Não é do pré-natal do nascimento. Não, é da tensão pré-natal. Natal é época do ano. Que esse tempo, na verdade, né, é o final do ano, né? Quer dizer, tem toda uma história encerrando o ano. Nós estamos muito ligados, Cláudio, ao crono, é o tempo dos homens. A gente precisa virar um pouquinho a chave para entrar pelo Kairos, o tempo de Deus. Porque é mais suave, é mais, porque o ano tem 12 meses, não tem diferença do janeiro para o dezembro, porque todo janeiro, todo dia a gente levanta, a gente vai para o trabalho e as preocupações. Eu até entendo do ponto de vista que tem muito barulho, né? Tem muito comercialização e tal. A gente não pode esquecer o que a Jamile disse aí, que esse presente nunca vai substituir a presença, o tablet, a internet, mensagem. Você quando recebe um cartão que alguém mandou, você dá uma olhadinha. Ou alguém mandou um presente para você, você dá uma olhadinha, mas é muito frio, você guarda lá. Diferente quando alguém está junto. E o presente concreto, assim, o embrulho que se abre, depois que ele perde aquela coisa da novidade... Aquela magia inicial, né? Ele fica meio que esquecido. E a presença, ela vem ser armazenada na memória, é sensorial. E quando você, então, dá a sua presença, isso fica na sua sensação. E aí você leva para a vida. Totalmente. Por exemplo, eu gosto do símbolo da manjedoura. A manjedoura é um coxo, né? Quer dizer, um coxo, todo mundo sabe que não tem tampa. Coxo é colo. Então, olha o presente que foi dado a Jesus. Uma manjedoura. E depois ele recebe presente, claro, os pastores e os sábios, os homens que vieram do Oriente, né? Trazendo presente ouro, que é vida, o dom de Deus, quer dizer isso, né? A vida que brilha, o ouro que é para brilhar, que nós nascemos por amor para amar e ser luz, porque a luz, Jesus é a luz que ilumina, e depois vem aí o incenso é para purificar, ou seja, nós precisamos de purificação, é o perdão, e a mirra, o perfume de Deus, né? A crisma, o perfume bom, é a essência, né? Essa coisa bonita. Mesmo. Então são presentes que não tem como você comprar. Um abraço, por exemplo, né? A presença, o calor, o cheiro. Isto, a sociedade precisa acordar para isso. Nós isso que precisamos resgatar, né? Resgatar. Nós vemos aí uma crise existencial muito grande. Ô Jorge, a gente... Bom, é um momento, né? Essa noite, por exemplo, de véspera de Natal, né? Aquele momento de família. Para você, na sua vida, foi assim, essa tradição, esse momento de reunir a família? Como é que é para vocês? Sim, né? A minha família, ela é muito assim, grande, tanto do parte de pai quanto parte de mãe. E sempre teve essa tradição de reunir, de compartilhar, de ceiar, tanto na véspera quanto no dia de Natal, está todo mundo junto, né? Aí é uma bagunça, né? Porque junta aquele monte de gente, filho, neto, sobrinho, de italiano junto, um monte de italiano que fala baixo, né? Né, Jamila? Fala baixinho. Fala baixinho, né? Muito legal. Maravilha esse bate-papo, gente. Hoje falando sobre o sentido do Natal, né? Um momento maravilhoso, falando da importância da família. E o nosso bate-papo das 6 vai para um rápido intervalo, né? Nosso primeiro intervalo desta noite, contando aí com a sua audiência, com a sua participação. Já voltamos, um instante só. Nosso bate-papo das 6 especial, véspera de Natal, falando sobre o verdadeiro sentido do Natal nesta noite, está de volta, né? Antes de retomarmos o bate-papo, vamos ver como é que está aí o movimento no comércio. Temos imagens do comércio, a gente sabe que é um momento também que o comércio aproveita para faturar um pouco mais, né? Decoração de vitrines, o movimento nas lojas. Isso é salutar, né, Padre Maurício? Agora, como disse a Jamile aqui, claro que dentro do sentido verdadeiro do Natal, de presentear, né, de se congratular, enfim, é um momento de festa, de alegria. Eu gosto, sabe? A arte, a cultura, as festas de natalina, tem muita criatividade, né? E a gente precisa disso também, né? A história do Papai Noel, né? Aí do ano, eu sou Nicolau 357, lá na Turquia. Tem toda uma história, né? Por trás, né? E o comércio de Linhares, que é bem pungente, e a gente, né,
fica feliz de ver o comércio bem movimentado. Os comerciantes passaram um ano difícil aí, né? É verdade. E é importante agora, claro que presentear é importante, mas obviamente que tem que saber o sentido real, né? O sentido verdadeiro. Acho que assim, não pode perder a essência do Natal. Se não perder a essência do Natal, o resto... Padre Maurício, e a família, né? Eu acho que o Natal tem também essa força, né? De reunir, de trazer de volta, de perdoar, o momento de... Exato, porque no Natal é em família, né? Não tem jeito. Não existe outro contexto, porque foi assim pensado, projetado pelo Criador desde o princípio da história, né? Façamos o homem e a mulher, crescei-vos e multiplicai-vos, né? E aí nós vamos vendo da família, quando eu falo da família, eu estou falando da família cristã, dos valores, dos princípios, da educação para a vida e para o amor. Quer dizer, toda obra de Deus, toda criatura precisa da presença, porque quem forma o ser humano é o ser humano. Ou seja, e essa formação que nós temos que ficar muito atentos, especialmente aí a criança, né? Como diz assim, nesta noite foi dado uma criança, né? Estar no meio de nós. Então, uma criança sempre simbolizou o amor pleno. E Jesus vai dizer assim, ó, deixai vir a mim as criancinhas. Então, o Natal tem que ser em família, é a família. Porque quando Maria termina lá com José a parte do parto lá em Belém, né, que era a coisa mais natural, voltar para casa, né? Aí tiveram que fugir do Herodes para o Egito para proteger. Aí está a presença do pai. José, aquele que vai junto, a questão da proteção, da guarda da família. E aí eles voltam para casa. Quer dizer, para casa, ou seja, para o lar em Nazaré. E ali juntos, a família de Nazaré crescia junto. Então, a gente sabe que não tem outro projeto. Como é que seria Natal? Como? Natal é família. E eu não sei nem dizer o contrário, nem sei expressar de outra maneira. É muito triste quando a gente vê uma criança que nos orfanatos, às vezes em outros lugares, crianças que não tiveram esta oportunidade, porque a paternidade, a maternidade é responsabilidade, ninguém pode substituir. E criança nenhuma aceita a substituição. Às vezes jogamos muito para a escola, né? Queremos que a escola seja esse lugar. Terceirizando, né? Não dá, né? Não dá. Jamile, uma curiosidade. Você vê essa substituição no seu dia a dia dos pais ou a família está estimulando presentes, isso tudo, e não ensinar o verdadeiro sentido do Natal, de uma vida cristã. E aí a gente tem consequências dessa criança que se vai tornar um adulto e aí com problemas, com traumas, com desvios Frágil, de conduta. Ou com desvio de conduta, ou um adulto frágil, assim, que não vai conseguir lidar com a casca da vida. Porque Inseguro, a vida tem casca, né? Mas frágil a nível até às vezes de patológico. Tão frágil que vai deprimir, ou vai desenvolver algum surto, alguma patologia psicológica dentro dessa estrutura. Eu vejo uma coisa que me preocupa muito, que é assim, pseudo-preocupações. Hoje eu vejo muitos pais que acham que estão fazendo o que tem que ser feito. Isso me preocupa a nível social. Muitos pais que acham que estão dando o verdadeiro sentido das coisas e continuam nesse mecanismo capitalista. De ir atrás da melhor cama, do melhor presente, da melhor viagem, da melhor... Isso gera nessas crianças um índice de competição muito grande, porque se eu não tiver o batom mais bonito que o seu... Eu sou inferior. Eu tenho que arrumar alguma desculpa para isso. E também não aceito não. E não aceito não. Se eu não tiver uma roupinha que não está comprada na mesma loja que a sua, então isso vai gerando um índice de competição subliminar a coisa. E isso tem me preocupado. Porque estamos gerando, a sociedade está aí, está mostrando isso, jovens com dificuldade de se conectar aos amores reais. Né? Então, assim, não tem a conquista do amor, eu falo de homem e mulher, meninos e meninas, jovenzinhos, de amor pelo pai, amor pelo irmão. Os amores, eles estão muito quebradiços, né? E aí nós temos, às vezes, essas coisas de homens que sempre teve, mas hoje a gente vê mais, que não aceita o não da mulher. Então, se a mulher diz não, ele não pode ter esse não, porque ele não treinou a sua forma de amor original e acontece a agressividade.
né? Mas de modo geral os amores estão um pouco esquisitos. É porque nesse caso eu sempre digo assim que a criança precisa de 2 coisas básicas: carinho sem mimo, autoridade sem autoritarismo. É coisa pouca. A gente pensa às vezes em as preocupações que os pais, preocupação com isso, com aquilo e tal, e na verdade o essencial, que é aquilo que eu digo sempre, a presença. No caso, por exemplo, Maria e José, até os 12 anos, que a gente sabe, pelo menos no registro bíblico, né, quando estavam no templo junto, porque estavam sempre juntos, né? Quando chegou aos 12 anos, como hoje chega aos 18 anos, e que dizendo assim, bom, mas agora eu já tenho 18 anos, agora eu já posso me separar aqui no sentido, eu me preocupa muito porque a gente, toda essa violência, e grande parte da violência que a gente percebe, vê a cada dia, está justamente nessa base, gente. Porque de 0 até 10, 11 anos, isso aí é científico. É estruturante, né? É o estruturante, é o fundamento, né? Só como uma coisa casa, aqui, padre. Quando eu disse as melhores escolas, parece que eu estou falando de classe alta. E não, tá? Esse fenômeno eu vejo em toda a classe social. Lugares. Eu sou psicóloga do SUS também, atendo consultório, mas eu também sou psicóloga do SUS. E em todas as instâncias eu vejo essa coisa do ter que ser o melhor, do ter que ter o melhor, que isso é movido pelo consumismo. E as mães e os pais entrando nesse jogo sem se dar conta. E aí a criança acaba não tendo capacidade de lidar com essa sobrecarga, né? Não tem como. Quando vem um conflito... Não tem capacidade porque ela não se sente amada o suficiente só pelo que ela é. Aí você vai ver o problema da crise existencial, né? Você vai ver a questão do suicídio que aumentou. Se essa criança não for uma criança que tira boas notas na escola, ela não é tão amada assim. Ela vai associando a tudo. Se eu não tiver a melhor bola, se eu não for o melhor jogador de futebol, vai acumulando. Eu não sou tão legal. Então ele vai ficando meio que sempre mal amado no final Porque das a pergunta poderia ser o seguinte: qual a melhor herança que você possa deixar para o teu filho? Quando fala de herança, tem uma confusão aí na história. Que a pessoa logo pensa em herança material. Quando fala em morte, pensa em morte física. Quer dizer, não é isso, né? Quer dizer, o que é herança? O que o ser humano... Não tem... Olha aqui, nós somos da água. Nós não podemos viver sem água. A água é essencial. Ok? Então, o que a criança precisa, na verdade? É pouca coisa. Então, às vezes o pai fala assim, eu não tenho tempo. Isso não é verdade. E realmente, o que não pode faltar para as famílias é o essencial. Sim. Aí nós temos o essencial, a questão de sobrevivência. Então, você tem que ter... o básico, né? Sim. O mínimo do alimento, o mínimo de estrutura. Isso é um direito. E que às vezes não tem, porque alguém está tirando esse direito de alguém. Né? Exatamente. Mas aí já entraremos em um outro contexto. Outro debate. Nós temos aí o básico. Então, essa criança tem que ter o básico de sobrevivência fisiológica e o básico de sobrevivência afetiva, que é ela olhar para mim e se sentir amada, ela se sentir inserida no meu contexto interno. Ou seja, eu faço parte desse conjunto. Exatamente. E a criança sabe disso, o adolescente sabe quando é amada. Ele sente, Sim. A criança ela independente se o pai está, às vezes o pai está morando até fora do país. Não é problema nenhum. Sim, exatamente. Não é a distância física que vai... O problema é quando separa o esposo e a esposa, e ele é pai, tem filho, quando separa do filho. Aí é maldade. Aliás, o evangelho é muito duro, Jesus dizendo. Isso é maldade com a criança. É um pecado gravíssimo. Porque uma coisa é o esposo e a esposa, outra coisa é a paternidade e a maternidade, que é divina. São situações separadas. Agora a gente vê muitas vezes abandono. Criança abandonado, tanto dentro da própria casa, que ele não há tempo, que a criança... Não é questão de tempo, 2, 3, 4 horas, não estou falando disso, né? É a qualidade do tempo. É a qualidade, você desligar esse bendito celular. Eu estou fazendo uma campanha agora, celular sem almoço, né? Sem celular. E aliás, estou lançando hoje à noite, já falei também, o Natal sem celular. Seria muito interessante, poxa, 365 dias. Poder dialogar mais, né? É para fazer esse bate-papo, que está faltando. Olha, Cláudio, tiraram a mesa da nossa casa, eu tenho falado isso. Para mim foi a grande maldade há 30 anos atrás. Literalmente tiraram a mesa de jantar da TV, assim, porque era uma sala conjugada, né? TV. Você vai ver lá, mudei, tá? Mudou? Onde mudei, tirei separei. Solução. Como é que você vai conversar numa sala que tem televisão? Com todo respeito. E eu achei ótimo. E hoje, além disso... intruso ali. Foi esquisito os primeiros cafés da manhã. Até no almoço, cara, você vai no restaurante, no almoço por aí, você tá vendo, tá todo mundo navegando, cada um tá com a cabeça baixa, não se olha mais, não se vê o outro. Eu e meu marido, a gente conversa bastante em relação a isso, tipo assim, o que a gente pretende fazer? O que vai ser feito, vamos ver o que a gente consegue, Já né? vai dialogando, né? Mas assim, igual, televisão no quarto dela, não tem.
Não, nem projeto. Pra que ela quer televisão no quarto? Celular pra criança? Eu tive a sorte de ter colocado TV em todos os quartos dos meus filhos, eles não usarem. Deus foi tão bom comigo. Foi perfeito, assim. Tanto que na reforma eu vou tirar tudo, porque eles nem querem. Bota uma só na sala e pronto. Não, aí né? eles ficavam brigando pela da sala. TV nos quartos. Mas assim, eu acho que foi uma grande besteira que eu fiz, assim. E cria esse isolamento, né? O celular hoje, todas as tecnologias que são boas, mas que criam esse isolamento. No meu caso, assim, eu falo que eu fui muito privilegiada, porque a minha família continua muito embolada, né? A gente é uma família italiana, então briga muito, se amassa muito, se aproveita muito. E nós somos do tempo de ficar na rua. Mas tá sempre junto. Mas a TV poderia ter causado esse distanciamento, né? E graças a Deus não causou. Mas assim, eu aconselho, não faça o que eu fiz. Tá aí, as confissões de Jamile aqui também, né? Nossa psicóloga. Gente, o nosso bispo, né, diocesano, Dom Vladimir, também preparou uma mensagem de Natal, né? Esse momento tão especial. Daqui a pouco teremos, né, Padre Maurício, a missa de Natal, né, da vigília, na matriz aqui do BNH, né, Santíssima Trindade, e as igrejas que celebram pelo Brasil afora esse momento tão importante, né, esse momento cristão tão bonito. Vamos ver a mensagem do nosso bispo diocesano, Dom Vladimir. Irmãs e irmãos, estamos tendo a graça de celebrar o Natal do Senhor. Procuremos caminhar com fé, como fizeram os pastores que se dirigiram à manjedoura de Belém. Façamos isso também glorificando a Jesus, que nasce pela nossa oração e pelo nosso testemunho de vida. Que a acolhida ao menino Jesus nos leve a voltar o nosso olhar e a nossa solidariedade fraterna a tantos irmãos e irmãs que padecem pelo descaso político e social. Que as bênçãos do menino Deus, nascido de Maria, estejam com você, sua família e sua comunidade neste Natal. Tenha um feliz e santo Natal com as bênçãos do menino Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E a mensagem do nosso bispo Dom Vladimir. Muito bem, voltando aqui, gente. Padre Maurício, é um momento de festa, né? Depois da missa tem a ceia de Natal, agora não pode exagerar na comilança, né? E aí, às vezes, eu tenho chamado a atenção, porque às vezes as pessoas começam lá para mês de outubro, começam a pensar na ceia do Natal. Falei, gente, vamos lembrar que primeiro temos a novena e essa preparação. O que é interessante mesmo é esse encontro familiar, né? Eu, no meu trabalho, eu não tenho essa... Não porque estou reclamando, mas eu sentia muita falta disso. 30 anos de padre, eu sempre, no tempo do Natal, eu estava em casa com a família, vivendo essa realidade. No mês do tempo das mães, dia de maio, e essas datas importantes, que são datas que não é simplesmente uma data, mas vai marcando, pontuando a nossa história, né? Porque a gente nasce, a gente cresce, a gente precisa da amizade. Essa questão da visita, Cláudio, olha só, Maria fez aquela visita para Isabel, no texto fala de uma alegria, Isabel pulava de alegria, a Valentina pulava de alegria dentro do ventre, João pulava, a alegria, toda a alegria de uma família, olha o que faz uma visita. Verdade. Gente, isso transformar totalmente, porque Isabel estava naquele sofrimento, situação difícil, e aí a felicidade, depois os pastores... Naquela noite em Belém, fora de casa, sabe, em outra cidade, porque eles eram de Nazaré. Nazaré é uma cidadezinha na época, Belém também é uma cidadezinha, Jerusalém está ali do lado. Então, está ali um casal, entre aspas, meio assim perdido, num lugar estranho, e ali aquele conforto, aquela visita dos pastores, aqueles primeiros ali, os pastores. Depois vieram a visita dos Reis Magos. É interessante porque a visita, quando você visita um doente, você visita uma pessoa, é você que é visitado. É uma coisa, eu quando vou no hospital, ou vou visitar algumas pessoas acamadas, eu saio de lá assim, muito mais feliz nesse sentido. O visitado fui eu, nesse caso. Fui eu, na verdade. Então, a gente podia resgatar as visitas, esse momento de confraternização, momento do perdão, porque você lembra do texto, os Reis Magos não voltaram para Heródio. Eu falo Heródios. Eles mudaram o caminho, eles tiveram um outro caminho depois do encontro com Cristo. É isso que é o Natal. É a conversão, sim. Vou mudar. Aliás, eu estou fazendo a proposta lá de colocando 3 pedidos, né?
lá as caixinhas lá nas urnas, você já viu lá, né? Para o próximo ano. Mas são pedidos que eu vou fazer. Não é pedido para minha esposa, vou pedir a minha esposa. Não, é para mim, né? É para você, ou seja, o que eu posso fazer, né? Eu mesmo, né? Eu vou ler um salmo todo dia, ótimo. Então faça-se 3 propostas interessantes e tal. E eu acho que isso que é importante, né? Essa família reunida. O senhor falou da visita e me remeteu, me lembrou, a gente divulgou até na semana, daqui a pouco vai estar até no jornal, a justiça, né? Liberando 1.500 presos no Espírito Santo, aqui em Linhares não é diferente, estavam lá encarcerados para passarem esses dias, né? Saíram na quinta passada e vão passar o Natal em família. Imagine para os filhos, né, dessas pessoas... Mãe. Esperar o pai que está ali, né, cumprindo pena, esperar vir até a sua casa. Aquilo que a Jamile falou, a presença, né, Jamile? Muito maior que o presente até. Né? Que cura isso, né? Então, e eu estava aqui pensando na improvável família de Nazaré, né? Porque quando Jesus vem nessa família, era improvável que Maria engravidasse, né? Porque ela era uma virgem, né? Não tinha nada combinado. E aí me remete à questão da capacidade que cada família tem de gestar a sua família, de gerenciar, de cuidar. Então, eu não consigo pensar que exista uma família que não seja hábil para amar. Não tem. É porque é da natureza, né? E se nessa casa, se tem alguma casa que não está desenvolvendo amor, vamos ver que tem alguma coisa ali que está falhando. Por mais problemática que seja. Por mais problemática que seja. Dá para repensar, dá para recompor, dá para refazer. E por que não aproveitar o Natal, que é o nascimento, né? Que é o novo, para repensar sobre isso? Eu não consigo crer na incapacidade de uma família de ser autogerida no amor. Jamile, Deus nos criou por amor para amar e ser feliz. Isso é uma verdade. Quer dizer, nós temos o DNA do amor. Quer dizer, a nossa vocação é amar. E nós temos que aprender. E é tão viciante quanto brigar. Quando você aprende a amar e começa a fazer isso, você gosta, quer fazer mais, e quer fazer mais. Amor é convivência. Exato. A minha família é uma família que eu acredito que deu certo. Assim, deu certo porque a gente é perfeito? Não, é porque a gente é errante mesmo, sabe? É porque dentro dos nossos erros, das nossas trompetes, a gente tá ali. Essa perfeição, né? Sente falta um do outro, mesmo quando a gente não tá bem, o outro me magoou, e sabe? E tem um amanhã pra gente refazer isso. Então, se a minha deu certo, eu acredito que todas darão. Sem dúvida. Né? Sempre Todas amando, darão né? certo. Então, fiquei com essa perspectiva da família improvável de Nazaré. Porque, na verdade, não existe uma família perfeita. Não. A família perfeita de Nazaré, nós não temos a família perfeita. Não, pai, mãe, não. Nós estamos aprendendo sempre. Agora, a humildade, né? Aí sim, porque... Eu sempre digo, sabe aquele que não sabe quer saber. É humilde. E o desejo de fazer dar certo. De fazer dar certo. Né? Então, às vezes, a pessoa fica pensando em, tá dando errado, por isso ou por aquilo, que nós somos especialistas em transferir nossos conflitos. Não, tá dando errado, porque dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha para saber. Vamos ver uma nova perspectiva, exatamente, né? Porque o Natal, quando eu lembro aqui do texto de Nicodemos, Jesus falou assim com Nicodemo, é preciso nascer de novo. Ele falou assim, eu não estou entendendo. Nessa minha idade, nascer de novo, ele não entendeu nada. Aí Jesus falou, Nicodemos, presta atenção, nascer do Espírito Santo. Mudar de vida, né? Essas coisas estão acontecendo, como foi dito para Maria, é obra de Deus. Nós somos obra de Deus, porque nós somos templo do Espírito Santo. Quem é o ser humano? Imagem de Deus, independente de religião. Nós, cada um que está aqui, nós somos templo do Espírito Santo. Querendo ou não querendo. Os dons de Deus estão em nós. E preciso despertar isso. Sem dúvida. E a gente pode fazer isso. E a gente percebe muitas pessoas que, na sua simplicidade, não tem a sua casa própria, mas tem aquilo que é mais importante. Tem a alegria de viver. Eu, aliás, até digo assim, eu não preciso de motivo para viver. Eu sou o motivo principal. Eu sou o templo. Então, é só olhar para dentro. Vamos para o nosso último intervalo, né? O Bate-Papo das 6 retorna já com o nosso terceiro e último bloco, nessa conversa boa, nesse bate-papo, nesse diálogo sobre o verdadeiro sentido do Natal, a família, o encontro, né? Pessoas que vêm de longe, viajam para poder se aproximar dos seus familiares, para aproveitar essa noite, a ceia de Natal. Vamos ter as missas aí, as celebrações, de modo geral, é um momento muito importante para reunir a família. O Bate-Papo das 6 retorna daqui a pouco.
Bate-Papo das 6, de volta nesse terceiro e último bloco. Antes de retomar aqui o bate-papo, vamos ver imagens do Papai Noel dos Correios, que é um projeto interessante. E o que mais me chama a atenção nesse projeto são as cartinhas e o conteúdo delas. É verdade, né? Às vezes as crianças fazem uns pedidos ali, Padre Maurício, que parecem coisas bobas. Eu assim. recebi as cartinhas também. Interessante, viu? Eu achei muito, assim, pedido de kit de escola. Emprego para o pai, eu já vi emprego para o pai, também cesta de alimento. Aham. Então a gente vê ali na essência de criança, né? Na naturalidade. Pedido de adulto, né? Exatamente. Eu acho uma iniciativa bacana também dos Correios. Também. Eu estou querendo fazer a história do Bom Samaritano, ver se a gente consegue adotar essas crianças o ano todo, ou seja, que, por exemplo, apadrinhar na questão da escola, né? Livros, caderno. Isso que para nós, que a gente acredita que a educação é o caminho, a educação é a oportunidade. E a campanha da fraternidade do ano que vem vai sobre a questão de bom samaritano, sobre a questão existencial, sobre a vida. Olha que bacana. Eu fiquei pensando aqui sobre essa questão, assim, da gente apadrinhar de um modo de estar mais presente na rotina dessas crianças. Quando fala em apadrinhar nessa questão financeira, não é pondurice minha, não. É porque para mim está na Constituição. Assim, eu fico uma preocupação tão grande do caminho não ser assim, a gente pressionar as autoridades para que esse dinheiro chegue onde tem que chegar, né? Sim, porque a gente vai assumindo cada vez mais um papel que é do Estado e cada vez mais a gente vai corroborando com a corrupção. Porque esse dinheiro fica, a gente não cobra. Tem que cobrar, mas eu estou dizendo assim, por exemplo, essa participação... Mas apadrinhar dessa coisa de estar lá, de trazer para sua casa, de levar para uma pracinha, de fazer esse movimento de presença, né? Eu acho que é uma ideia interessante. Reforço escolar, ou seja, nós vamos ter um centro pastoral, eu espero que a gente possa oferecer, por exemplo, questão de música, aula de música, dando isso, eu até espero que um dia a gente possa ter escola a tempo integral, que essas oportunidades sejam dadas. Aliás, uma cena que tem me doído o coração, eu falo como pai, viu? Padre Maurício, Jamile e Jorge. Alguns cruzamentos de Linhares a gente vê criança vendendo bala, né? Bala, enfim. Aí eu perguntei a um garoto desses, você está aqui por quê? Não, eu estou aqui porque eu preciso ajudar minha mãe. Elas recebe Bolsa Família? Não recebe, mas não dá mal para comprar o gás ali. Esse é um tema social muito forte, no sentido de olharmos um pouco, nós estávamos falando aqui a respeito desses valores que também, infelizmente, nos últimos anos, não só a mesa, mas foram praticamente destruídos, né? Olha, eu vi coisas que eu não imaginava, né? Exato. Uma criança que nasce uma criança, alguém vai dizer assim, não é menino, não é menino, não é menina. Então nasceu aqui um patinho, mas não vai ser patinho, não. Esse patinho vai virar amanhã águia. Então eu vi muitas coisas também que não contribuíram em nada, porque, olha gente, a questão da educação com responsabilidade, a questão da formação, a questão dos valores, não é questão só de igreja, não, de católica, não. Os valores são essenciais, porque nós precisamos realmente desses princípios que norteiam a nossa vida. E pensar, padre, você tirar essa nossa história, cara, o homem sem história, quando você perde esses valores essenciais, você fica num tambor, aquele tambor que bate, que é um grande vazio interno. E não deixar de pensar na corresponsabilidade social, né? O quanto todo mundo é corresponsável por tudo que acontece nessa sociedade, não tá indiferente, né? Não, e ficar assim, jogando para frente, arrumando só culpados e a não ação, né? Eu acho tão complicado que hoje a gente não se sente corresponsável pela criminalidade, pela violência. A gente acha que não é com a gente. Não é comigo. E a gente é corresponsável, a gente está junto disso, até às vezes contribuindo para que isso aconteça, né? E não se percebe. Gente, nos minutos finais aqui do nosso programa de hoje, queria, Padre Maurício, vou deixar por último, como sacerdote, que eu deixar uma bênção também. Jamile, a mensagem, o que esperar de 2020, muito um ano amor, novo chegando. Muito colo, eu acho que retomar o calor do coração, acho que é isso que eu quero deixar, assim. Deixa o coração pulsar pela sua família, porque se cada um de nós amar a nossa família, eu tenho certeza que os meus vão amar outros, que vão amar
Contagia, né? Acho que não amar num sentido egoísta, né? De só a minha família ser amada. Mas é de eu amar onde eu alcanço, para que esse amor alcance outras instâncias a partir dessas moléculas borbulhando E por vai aí. se replicando aí, né? Exatamente. Então, minha mensagem é assim, amor. Tá, Jorge, você que está aí feliz da vida pela chegada. É Natal. É Natal, né? ela. Então, Muito mais. assim, foi um ano de muitas bênçãos, né? E tá tendo a bênção de gerar uma criança, isso é surreal, a gente não tem, assim, noção. Acho que só quem vive, todo mundo fala isso. Quando você vive isso, você sente. Acredito que não vai ser fácil, que a gente vai ter todas as dificuldades de criação, isso tudo. Mas o que eu acho muito, muito importante, que eu sempre tive e pretendo passar para minha filha, é a estrutura familiar. Eu acho que se você não tem uma estrutura familiar, se você não tem respeito dessa estrutura familiar, se você não tem amor, não tem como a sua família dar certo, não tem como seu filho crescer com valores bons, né? De você confiar no que ele vai fazer, no que você passou e o que você recebeu dos seus pais, né? Então, eu acho que ter uma estrutura familiar, isso é o mais importante. E amar sem respeitar é difícil, né? É muito o amor e o difícil. respeito estão tão boladinhos, né? Você disse que foi um ano assim de muitas conquistas, um ano muito bom, mas eu te digo que o melhor está por vir, né? Tá por vir, né? Muito em breve. O melhor, mas também não vai ser fácil, a gente sabe disso, mas vai ser gostoso. Né? Obrigado pela presença, tá? Padre Maurício, obrigado aí. Eu agradeço esse bate-papo em família. Eu espero que isso possa dar continuidade na sua casa, que você tenha esse santo tempo, né? Fala do tempo, 24 horas, não é possível, gente. Tem 8 horas para dormir, 8 para trabalhar, e tem... Sobram eu 8 fico depois. olhando, né? Faça uma agenda, então. Você que tem filho, pai, mãe, ora, é tão precioso aqueles 40 minutos, aqueles 15 minutos, quando o filho chega da escola, quando você tem interesse, você olha para ele e você faz o elogio, elogia teu filho, ame seu filho, valoriza teu filho, já dizia Dom Bosco. Valorize, porque ele vai crescer. Daqui a pouco você não pode mais fazer nada. Eu vejo tantos lugares aí, pessoas arrependidas. Eu vejo isso, pessoas chorando, lamentando, porque o filho está preso, porque foi para o mundo das drogas. E eu não quero aqui, não ajuda nada essa culpa, mas é preciso fazer. Se você não fez, faça. É o novo ano, é Natal, é nascimento. Olha, nascimento é todo dia, então não tem problema, não dá para mudar o passado, mas você pode, a partir de agora, deste Natal, ter mudanças importantes, simples, mas que transforma. É a simplicidade, é como a flor. Ela vai murchar, mas a beleza da flor está na essência. A essência é o amor. O Natal é amor. Natal em família, é isso que eu desejo, e que tenhamos um bom ano, no bom sentido. Que estamos assim, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, mas não tem um novo. Porque você continua nas velhas histórias, nas desculpas, querendo transferir e sempre reclamando e lamentando. O que eu posso fazer para que eu seja feliz? Porque uma pessoa feliz faz a outra feliz. Paz. Cuide bem, ame seu filho, valoriza. Um Feliz Natal a todos vocês, a turma da mesa. E aqui saudando a Valentina, eu quero saudar todas as crianças que estão vindo nesse ano 2020. Deus abençoe. Obrigado, Amém. Padre Maurício, obrigado, Jocha, Jamile, viu? Obrigada a você. Obrigada. Feliz Natal a vocês todos, tá? Gente, o nosso bate-papo da 6 está terminando. Eu agradeço a sua companhia de sempre. Na manhã desta quarta-feira, manhã de Natal, dia 25 de dezembro, tem reprise, né? Você revê esse programa de 6 às 7 da manhã, domingo à tarde também, a partir das 15 horas. E eu agradeço sempre a sua companhia, o seu carinho é do outro lado, viu? Obrigado. TV Cine Linhares, seu canal local. Bate-papo das 6. Oferecimento Unique. Seja unique.
O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família em um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique.